Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. A frente fria trouxe chuva, prejuízo e preocupação para moradores de localidades do terceiro distrito de Teresópolis. Em consequência dos temporais registrados no fim de semana, muitos alagamentos ocorreram em regiões como essa, a região do Porto, que fica próximo à Vargem Grande, no interior do município, no acesso do terceiro distrito de Teresópolis. O rio que nasce lá em Canoas, Floresta Jacarandá, Canoas, depois cruza essa região de Vargem Grande, Aguinhões de Dentro, transbordou e trouxe prejuízo para alguns moradores, assim como na localidade de Serrinha. Olha só, esse local específico, nesse local se encontra esse rio, que vem de Canoas, da região de Jacarandá, e também Serrinha, região de Serrinha, Vargem Grande, ali um pouquinho mais à frente a localidade do Porto, e novamente lavouras afetadas devido ao transbordamento de rios, assim como lá em Santa Rosa, a gente vai um pouquinho mais para frente, já na divisa com Nova Friburgo, lá Santa Rosa, próximo a Sumidouro também, aquele encontro Teresópolis, Sumidouro, Nova Friburgo. Olha só, de novo, desde o fim do ano os moradores vêm sofrendo com essa situação lá, Choveu um pouco mais forte, o rio que atravessa a localidade de Santa Rosa transborda e isso acaba afetando as lavouras e atingindo residências que ficam nas proximidades do curso d'água. E novamente os moradores se perguntam quando será feito aquele trabalho de limpeza, de desobstrução dos rios. A gente sabe, é uma situação que ocorre todo ano, uma situação normal. Chuva forte, verão, chuva forte, são situações que andam em conjunto, Então já sabe que vai chover forte. Por que não é feito um trabalho? Sempre é a prefeitura ou o INEA, no caso, que é responsável pela limpeza do rio, mas a prefeitura deve cobrar essa limpeza também, uma intervenção aí do responsável pelos cursos d'água. Inclusive, há locais onde não deveria existir ocupação humana. Há muito tempo já deveria se pensar em um trabalho nesse sentido, mas isso não acontece. Aí chega o verão, chove forte, prejuízo para a lavoura, inclusive, que é a maneira de arrecadar dinheiro de muitas famílias aí no interior, Falando sobre as chuvas, uma imagem impressionante foi registrada também no fim de semana, que foi o volume d'água na Cachoeira dos Frades. Olha só a cachoeira, Tão procurado no período de verão, semana anterior, com aquele calorão. Muita gente divulgando foto lá na cachoeira, mostrando ali dias bonitos, com uma queda convidativa, mas no fim de semana, em consequência dessa tempestade no interior do município, ficou assustadora a Cachoeira dos Frades, quase irreconhecível. Isso mostra a força da natureza e a atenção que deve ter o banhista. Logicamente, por conta do frio, nesse momento não havia ninguém ali, mas, lembrando sempre, podem ocorrer cabeças d'água. E mostramos aqui, no mês de janeiro, foram diversas ocorrências do tipo, principalmente do outro lado da cidade, já virando para Guapimirim, aqui na Serra dos Órgãos, entre Teresópolis e Guapimirim, muitas cabeças d'água registradas no mês de janeiro, mas esse cantinho de Teresópolis, lá nos Frades, apesar de ser um pouquinho mais difícil, também não está livre desse tipo de fenômeno natural. E essas chuvas do fim de semana também causaram prejuízo lá em Cuiabá. Olha só, uma árvore caiu, atingiu a rede de alta tensão, deixando moradores sem energia elétrica. Cuiabá, nesse caso, muita gente pensa que é Cuiabá aqui em Petrópolis. Tem duas localidades chamadas Cuiabá, uma que fica em Petrópolis, aqui próximo a Itaipava, entre Teresópolis ali e do Cruzeiro, em Teresópolis, Itaipava, localidade de Cuiabá, e tem Cuiabá na região de Providência, aí Providência, Campo Limpo, naquele lado ali do segundo distrito, que foi o caso dessa queda de árvore aí, rede de alta tensão ficou exposta por um longo período e os moradores às escuras. Fim de semana também foi marcado por graves acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais em nossa região. O final de semana foi marcado por graves acidentes e, infelizmente, com mortes nas estradas que dão acesso a Teresópolis, as estradas do entorno, a RJ-130 e a BR-116, que, infelizmente, mais uma vez,
com essa questão não só da segurança no trânsito, de dirigir com prudência e também com a chuva, né, que são as grandes necessidades para as nossas rodovias, para a segurança de todo mundo. Essa é uma questão que realmente a gente sempre bate aqui, a gente sempre lembra, e é uma questão que vem causando muitos acidentes. No mais grave de todos, a gente traz aqui a questão do acidente ocorrido na RJ 130, em que 3 pessoas morreram, 3 pessoas perderam a vida. A gente tem a confirmação aqui que o acidente ocorrido na noite do domingo, entre as localidades de Campanha e Bom Sucesso, na RJ 130, à altura do quilômetro 20, lá da Teresópolis, Nova Friburgo. Um casal morreu no acidente nesse domingo, na noite do domingo, Cláudia Matos Magalhães, de 38 anos, e Luciano da Silva Correia, de 36. Esse casal estava num carro Toyota Etios branco, que se envolveu com uma batida com um EcoSport preto. Esse EcoSport havia 2 pessoas, e o motorista e o carona, sendo que o motorista também morreu no local e o carona foi levado para o hospital. No Etios havia 6 pessoas, 4 adultos e 2 crianças, onde o casal faleceu. Um carona e uma mulher que estavam no banco de trás, e as 2 crianças foram levadas para o HCT. O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros, algumas das vítimas em estado grave. Ainda no domingo, mas antes desse acidente, na parte da manhã, também na RJ 130, outro acidente de grandes proporções aí chamou a atenção. Pelas imagens fortes aí que a gente pode ver, a colisão de 2 veículos lá em Bom Sucesso, na RJ 130, no quilômetro 28 da Teresópolis Friburgo, por volta das 8 da manhã, e o motorista ficou preso às ferragens. Os bombeiros que estavam no destacamento próximo ao acidente fizeram atendimento às vítimas, que foram levadas até o Hospital das Clínicas. O acidente aconteceu após uma curva no quilômetro 28, lá no 3º distrito. A vítima é um senhor que mora na região, no Fiat Estrada, e foi atendido pelos bombeiros consciente e levado para o hospital. Além desses acidentes na RJ 130, também tivemos o registro de várias derrapagens na BR-116. Esse registro feito aí através de fotos, você vê como é impressionante essa questão dos acidentes, em que inclusive é impressionante ver como não houve um acidente mais grave com fatalidade. Foram 3 carros pelo menos que derraparam na altura do quilômetro 100, depois do acesso ao bairro de Barreira, nesse final de semana. Pelo estado que ficaram os veículos, como eu disse, é muito impressionante que não tenha feridos mais graves. Toda vez que chove, de acordo com os moradores da região, o óleo na pista causa acidente. Os moradores estão desesperados, segundo relatos, já que o local tem trânsito de pedestres, ciclistas e veículos constantemente. Eles pedem para que a CRT tome providências urgentes. Marcos Wagner para o Boletim da Diário TV. As imagens dos acidentes foram feitas pelo colega Cacau Repórter. Na região central do município, o Corpo de Bombeiros tem grande preocupação com as avenidas principais, principalmente um trecho específico, onde acidentes graves têm sido registrados com frequência. Os acidentes de atropelamentos no centro da cidade estão preocupando as autoridades. A gente conversou com o Corpo de Bombeiros e com a Guarda Municipal, representante dessas 2 corporações aqui em Teresópolis, que estão preocupadas principalmente com a incidência de atropelamentos e acidentes ali em frente ao supermercado Extra. E por conta disso, eles estão preparando aí ações para que não só conscientize aos pedestres e motoristas, mas que também haja alguma ação especial, como a disponibilização de uma barreira física ou até mesmo uma faixa de pedestres. Então, confira aí as conversas que a gente teve com os representantes do Corpo de Bombeiros e com a Guarda Municipal. Nossos dados estatísticos, eles mostram 2 principais pontos de atropelamento. Infelizmente, ali próximo do Extra, ali perto do Várzea Shopping, e um segundo no bairro São Pedro, que tem um chamado mais atenção realmente ali a parte do próximo ao Extra. E o que acontece? Nós temos, infelizmente, algumas pessoas que se atiram na pista, na via, mesmo tendo locais sinalizados, adequados para a travessia. E muitas vezes essa imprudência, essa pressa é o principal fator que contribui para os acidentes. E o que fazer então para poder modificar isso, né? Já que a gente tem ali o sinal próximo, né? Uma faixa pedestre ali não seria a solução imediata, né? O que se deve fazer para tentar modificar isso? Exatamente. Esse levantamento estatístico que foi feito, ele não só apontou alguns locais de maior incidência desse tipo de acidente,
como também identificação do perfil das vítimas. Por exemplo, muitos idosos. Hoje nós já temos algumas ações junto aos órgãos municipais que não só a faixa está lá, mas também já tem um agente público sinalizando para tentar justamente evitar esse tipo de imprudência. Mas a principal modificação vem das pessoas. As pessoas precisam obedecer. O trânsito ele só tem condição de fluir se todos os agentes, todos os integrantes contribuírem para que ele possa transcorrer de forma segura. Isso é um problema antigo, não é vem de agora, né? É bem antigo, a gente tem conhecimento, não só acidente, só no que eu estou lembrando aqui que a guarda deu auxílio ali, foram 2 vítimas fatais que morreram ali em 2019 e 2020, né? Uma 2019 e 2020, vítimas fatais mesmo. Inclusive agora recente o mestre Geni foi atropelado ali, recente, né? O secretário já determinou esse ano ali fazer algumas campanhas, instalar banners ali em frente ao ponto de ônibus para orientar. Cuidado, aqui tem um alto índice. Então, fazer uma campanha primeiramente. E segundo, está se estudando junto com a engenharia lá da Guarda Municipal de se criar uma faixa de pedestre ali, tirar uma ou outra, né? Eu depois posso até trazer o secretário pedindo a ele para a gente fazer com a equipe técnica dele, aonde pode ser instalado esse feixe, mas já tem um projeto. Até porque o bombeiro já apresentou isso pedindo para a gente, né? Tá se estudando isso lá. E tem um projeto do município também de fazer um trabalho no canteiro central, que de repente em Iberi. Então, assim, pode ser que não foi feito ainda, porque esse projeto de repente pode fechar ali, uma coisa que é da Secretaria de Projetos, de fechar o canteiro e coibir essa pessoa atravessar ali, então só na faixa. Então está sendo esse estudo, eu não tenho conhecimento direto para passar para vocês, mas está tendo mobilização para resolver e a gente reconhece, né, o alto índice de acidente ali que nós também presenciamos. Ali é certo pelo menos um acidente por semana de estar acontecendo, né? Então, assim, de imediato que a gente já vai começar alguns banners e botando ali para chamar a atenção mesmo dos pedestres ali, as pessoas que estão no ponto, que dizer que ali é um dos pontos hoje da reta, posso afirmar para você, é um dos pontos da reta, ou se não é o número 1 hoje, é do extra de acidentes. Nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou novo reajuste no valor dos combustíveis. Lembrando que há 10 dias aproximadamente já havia sido feita uma alteração para mais, logicamente. Sobre essa situação, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo federal não vai intervir no preço dos combustíveis. A decisão foi anunciada em pronunciamento no Palácio do Planalto. Jamais controlaremos o preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos. O preço dos combustíveis segue uma cotação que acompanha os valores praticados no exterior. Preços de combustíveis são determinados de forma global, assim como o preço da soja, do minério de ferro, do café, do açúcar. A Petrobras segue, portanto, as cotações internacionais. O governo federal estuda formas de reduzir os impostos, principalmente no preço dos combustíveis. A ideia é mandar um projeto de lei complementar ao Congresso para que seja possível prever o ICMS que vai incidir no valor final praticado nas bombas. E essa, então, a nossa proposta, a nosso projeto de lei complementar, que deve ser apresentado ao Congresso, para que, repito, é muito importante isso, que o ICMS incida um percentual no preço do combustível na refinaria ou um valor fixo do litro de cada combustível. Nós não queremos interferir, nem vamos, nem podemos, no valor total do ICMS. Quem decide é o governador com a sua respectiva Assembleia Legislativa. Agora, seria bom para todos nós, todos os brasileiros, vocês que usam carro, não são apenas os caminhoneiros, a tal da previsibilidade. Policiais do 30º BPM prenderam mais 2 homens acusados de envolvimento com o tráfico de material entorpecente. As ocorrências foram realizadas nos bairros Meudon e Funcionários, que é uma das localidades do bairro de São Pedro, e foram realizadas por equipes do Patamo, DPO São Pedro e Polícia Reservada, a P2. No bairro do Meudon, um homem que seria oriundo de São Paulo foi preso com esse material, 20 pinos de cocaína. Lá no bairro dos Funcionários,
o acusado de tráfico estava de posse de 6 sacoléis de cocaína e teria informado à polícia que realmente estava fazendo um adianto, né? Essa foi a expressão utilizada, vendendo drogas lá na comunidade. Os dois foram encaminhados para o xadrez da 110ª DP, ficaram acautelados no local até transferência para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. Lembrando que a PM chegou até esses dois acusados de tráfico graças a informações passadas aos telefones de denúncias. O tradicional, o antigo 190-190, o 2742-7755 e ainda esse último número, que é um número de WhatsApp, inclusive, 998-17-7508. Lembrando que a sua participação é fundamental, visto que a PM não tem aí efetivo, aliás, nenhuma cidade, né? A Polícia Militar tem efetivo para cobrir toda a cidade ao mesmo tempo, ainda mais uma cidade que cresce cada vez mais como Teresópolis, principalmente em relação à população. Então, se você flagrou alguma situação de ato ilícito, por menor que ela pareça, faça a sua parte e denuncie. Lembrando que sempre um delito que pode parecer pequeno, como um furto, por exemplo, pode gerar outro mais grave, como um assassinato. Então, exerça sua cidadania, né? Faça valer a palavra cidadão, faça a sua parte e contribua com a Polícia Militar. Nesse momento de pandemia, a gente sabe que não há vacina para todo mundo, né? Foi iniciada uma vacinação no Brasil, mas segue lento, porque o país não recebeu ainda o material adequado e, por conta disso, a necessidade de investimento na ciência em institutos como a Fiocruz, por exemplo, são fundamentais. E aí vem a notícia boa. A Fiocruz anunciou a ampliação do seu complexo de produção de vacinas. O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz vai ser o maior e mais moderno da América Latina. A nova fábrica vai permitir aumentar em 4 vezes a produção de vacinas e de medicamentos, que serão destinados prioritariamente ao SUS. Ele representa a garantia de sustentabilidade do PNI nas próximas décadas, a redução da vulnerabilidade do país em biofármacos, maior acesso da população, inclusive de vacinas e biofármacos, para doenças negligenciadas. O complexo vai ter 9 prédios em uma área de 580 mil metros quadrados. Os 2 primeiros devem ser entregues em 2 anos. A obra vai custar aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de reais. É um projeto que aponta para necessidades que sentimos hoje e de uma forma tão intensa numa pandemia que tem trazido um impacto tão forte para as nossas vidas, mas ao mirar para o futuro, né, ele está nos colocando o desenvolvimento nacional na área de saúde de uma forma exemplar. Além dos benefícios para a saúde, vai gerar 5 mil empregos diretos na fase de construção. Quando tudo estiver concluído, a Fiocruz vai conseguir produzir 120 milhões de doses de vacinas por ano. Para o ministro da Saúde, a pandemia da Covid-19 mostrou como é importante investir em ciência e na produção de medicamentos e de vacinas. Nós precisamos ser autossuficientes na produção de IFA, na produção de vacinas e insumos para combater esse e os próximos vírus que virão. Vamos agora atualizar a situação da Covid em Teresópolis, com dados da Secretaria Municipal de Saúde divulgados através do Gabinete de Crise da Prefeitura. O painel indica que já são mais de 18 mil casos da Covid-19 em Teresópolis desde o início da pandemia. E o outro número que gera preocupação é em relação ao número de casos ativos. São quase 5 mil, 4.920 casos ainda ativos, ou seja, pessoas que têm possibilidade de continuar transmitindo a doença. O número de óbitos também não para de crescer. 342 pessoas perderam a batalha contra a Covid-19 em Teresópolis. 342 famílias afetadas diretamente por essa doença que tantas mortes vem causando no mundo inteiro. Logicamente, o número de recuperados é alto, 12.745. Temos que comemorar, lógico, mas não podemos esquecer o número de óbitos, o número de famílias afetadas, pessoas que poderiam ter uma vida muito mais longa e perderam essa batalha contra a doença. Ali, outro número que você, teresopolitano, consciente, deve ficar atento em relação ao número de leitos.
foi ampliado, a Prefeitura ampliou em mais 10 leitos e já estamos novamente no vermelho, 37 de 41. Lembrando que desses 41 leitos de UTI, que são para os casos mais graves, eles valem tanto para SUS quanto para particular. Ou seja, 4 pessoas chegarem no SUS, elas vão entrar, não tem essa coisa de reservar a vaga para particular, por exemplo. Chegou no particular, vai para esse mesmo quadro. Então, novamente, preocupante. Mesmo com a ampliação do número de leitos, Teresópolis segue no vermelho e essa linha de baixo mostra que desde o início de dezembro, o número de novos casos diários tem sido acima de 100. Na semana passada, inclusive, foram 2 dias com mais de 200 casos aí. Um dia 204 e outro 214. Devido à situação da pandemia em Teresópolis e outros municípios da região, logicamente, pessoas que se inscreveram para participar do concurso da Prefeitura, o concurso do Magistério, iniciaram um novo abaixo-assinado pedindo que o certame seja adiado mais uma vez. Ele estava previsto para dezembro e depois a Prefeitura passou para fevereiro, dia 21. E agora, diante da atual situação da pandemia, né, a escalada continua, não há uma redução em praticamente nenhum município do estado, está sendo iniciado, está sendo conduzido um novo abaixo-assinado. Está aí adiamento da prova de concurso público, devido justamente às condições da pandemia da Covid-19. São 15 mil pessoas que vão concorrer às 301 vagas aí do concurso da Secretaria de Educação e boa parte vem de outros municípios. Então essa preocupação, né? Além, logicamente, da aglomeração, 15 mil pessoas, existe essa preocupação em relação a outras pessoas da cidade, daqui para lá, de lá para cá, essa contaminação com a Covid-19. Entramos em contato com a Prefeitura, com a assessoria de comunicação da Prefeitura, buscando saber se existe essa possibilidade de um novo adiamento do concurso público. Mas, segundo informados, está aí a nota da assessoria de comunicação, até o momento a Prefeitura não recebeu nenhuma comunicação oficial, não há nada nesse sentido. Até o momento a prova segue marcada para o dia 21 de fevereiro. E também nesse documento, encaminhado para a nossa redação do Jornal Diário, Diário TV, a Prefeitura lembra que a empresa organizadora seguirá todos os protocolos sanitários previstos para garantir a segurança dos candidatos e de todos os profissionais envolvidos no certame. Além disso, essa prova será realizada em 28 locais em Teresópolis e outros 11 polos no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, justamente com esse objetivo de manter aí, de garantir um distanciamento entre os candidatos. Então, serão 39 locais de prova, visando aí diminuir as chances de aglomeração e, consequentemente, aí a contaminação pela Covid-19. Moradores do bairro de Quebra-Frascos, nos últimos dias, começaram a receber uma visita diferente. Olha só o flagrante que recebemos aqui na redação do Jornal Diário, Diário TV. Uma onça parda, puma concolor, ela tem visitado propriedades ali em Quebra-Frascos. Para quem não conhece, o bairro de Quebra-Frascos ele é vizinho ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Ele fica na zona de amortecimento do Parnaso. Ou seja, animais, não só a onça, mas outros animais, podem tranquilamente sair da área do fragmento florestal protegido pela Unidade de Conservação Ambiental e avançar pelas residências, como é o caso desse flagrante aí feito às 3h48 da madrugada, lá em um dos sítios no bairro de Quebra-Frascos. Logicamente, os moradores ficam preocupados, mas o pessoal do Parque Nacional lembra que não há perigo, nesse caso especificamente para os moradores. A onça, geralmente, se ela encontrar uma pessoa, ela vai sair correndo. Ela não vai ali atacar o morador, ou como os outros acham que ela vai ser alimentada de alguém da residência. Não, se ela deparar com uma pessoa, ela vai sair correndo. Olha só, um exemplo é o horário que ela está passando aí nesse sítio, 3h48 da madrugada. Seja um local, um horário sem movimentação nenhuma, barulho zero, luz apagada, então a onça vai mais tranquila. É bem mais tranquila se tivesse ali movimentação na residência, tivesse ali carro passando, moto, qualquer coisa do tipo, ela nem chegaria perto da casa. Um exemplo disso, ainda sobre Quebra-Frascos, lembrando que o Parnaso já foi alertado, essas imagens já foram encaminhadas para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
e uma equipe do parque já está em contato com a Associação de Moradores de Quebra-Frascos para ajudar nesse esclarecimento, até para que ninguém queira, inclusive, atacar a onça, né? Tem gente que erroneamente acaba agindo nesse sentido. É crime da cadeia atacar a onça parda da cadeia. Então o parque já está em contato com os moradores lá de Quebra-Frascos e cita como exemplo a situação registrada na parte baixa do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Mostramos aqui ano passado diversas vezes. O parque, devido à pandemia, ficou de portas fechadas por 8, quase 9 meses, sem acesso às trilhas aqui de Teresópolis. E, em consequência disso, sem a movimentação de visitantes, de montanhistas, foram diversos flagrantes de animais aí na sede de Teresópolis, na parte baixa do Parque Nacional. Trilha suspensa, trilha Mozarcatão, trilha cartão postal, todas aquelas trilhas que os visitantes muito procuram, né, pela facilidade de acesso na parte baixa, começaram a ser visitadas por diversos animais, entre eles onças. Justamente, foi esse comparativo. Não tem ninguém na trilha, não tem montanhista, não tem visitante, a onça foi passear lá no parque. Quem frequentar as trilhas hoje, da parte baixa, vai encontrar dezenas de armadilhas fotográficas, dezenas de câmeras que registraram onças e outros animais aí de pequeno, médio porte também. Ou seja, é mais um exemplo que se tem a presença humana, a onça vai querer, logicamente, se afastar, até inconscientemente, mas ela sabe que um homem é muito mais perigoso para ela do que no sentido contrário. Então, se você, morador de Quebra-Frascos, avistar a onça, ligue para o parque, não agrida o animal, não cometa nenhum ato nesse sentido e faça contato com o parque. Olha só, passou aqui na minha propriedade ontem, talvez se o parque pode agir de uma maneira, mas lembrando sempre que nós que a cada dia que passa estamos ocupando mais os espaços aí da natureza. Logicamente o bairro onde eu morava e outros bairros aí até não muito tempo atrás eram fragmentos florestais. A gente vai expandindo os bairros, expandindo as comunidades e os animais é que acabam aí perdendo o seu espaço. Em Teresópolis a situação não é pior, justamente porque temos aqui 3 parques que cercam a cidade. Mesmo assim, muito se perdeu no entorno dessas unidades de conservação, então, naturalmente, vamos cada vez mais registrar situações desse tipo. Essas e outras informações você confere em nosso site, netdiario.com.br e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Caso aconteça alguma atualização, qualquer novidade antes da entrada de um novo boletim informativo, além das nossas mídias, da nossa página, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV. Até mais!